Hoje o nosso prazer é imenso, é especial, porque conosco está uma das melhores e maiores especialistas da literatura brasileira, a professora Ivete Lara de Camargo Wald, pesquisadora do CNPq, graduada em Letras pela UFMG, mestre em Estudos Literários pela UFMG, doutora em Letras, Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, pós-doutora pela Universidade de Ottawa, no Canadá, onde trabalhou durante 10 meses como professora pesquisadora associada. Atualmente, Ivete é professora adjunta da PUC Minas e tem ampla experiência na docência no campo da literatura, tendo também publicado vários livros e artigos em revistas especializadas. Ivete, muito obrigado por ter aceitado o convite da academia. É uma alegria para nós tê-la aqui e eu tenho certeza que o público compartilha desse meu prazer. Eu queria então saudar a professora Ivete pedindo ao público uma salva de palmas para ela. Boa noite. Eu começaria justamente agradecendo tanta gentileza e carinho do nosso amigo, colega, doutorando Rogério Tavares, e parabenizando pela organização desse evento, de que eu tenho a alegria de fazer parte. Eu comentava ali com a professora Letícia Malar, que está aqui, está sempre nessa casa, prestigiando esta casa. É a minha responsabilidade falar sobre o Graciliano com ela, que foi minha professora e é uma das grandes estudiosas do Graciliano Ramos. Mas é com muita alegria que eu faço isso, Letícia, porque, como você, eu sou uma apaixonada pela obra do Graciliano e a cada vez que releio, fico mais motivada a escrever um pouco sobre a obra, essa obra tão representativa da série literária brasileira. Então, muito obrigada, Rogério, muito obrigada a essa casa e a todos vocês que estão aqui. Eu começaria, eu chamei o meu texto de A Porosidade das Fronteiras. Eu começaria, antes de pegar o texto propriamente dito, falando, mostrando como o próprio Graciliano Ramos se refere ao livro Angústia em Memórias do Cárcere. Então, o Graciliano, logo no início, quando ele ainda está indo para a prisão, ele se refere ao tempo do dia que ele foi preso e que ele estava fazendo na época, que era escrevendo o livro Angústia. Então ele diz: o farol, o aterro, a praia, coqueiros e navios repisados no último romance, inédito, feito aos arrancos, com largos intervalos. Certas passagens desse livro não me descontentavam, mas era preciso refazê-lo, suprimir repetições inúteis, eliminar pelo menos um terço dele. Esse é o Graciliano, né? Para ele escrever era cortar. Então, assim ele se refere, logo no início do Memórias do Cárcere, ao livro Angústia. Mas na frente ele diz: o meu Luiz da Silva era um falastrão. Vivia a badalar à toa reminiscências da infância, vendo cordas em toda parte. Aquele assassinato, realizado em 27 dias de esforço, com razoável gasto de café e aguardente, dava-me impressão de falsidade. Realmente, eu era um assassino bem chinfrim. O Graciliano adorava essa palavra, chinfrim. O delírio final se atamancara numa noite e fervilhava de redundâncias. Enfim, não era impossível canalizar esses derramamentos. O diabo era que no livro abundavam desconexões, talvez irremediáveis. Ele era um crítico duro, né? Depois ele diz: o rótulo de tintas vivas colado ao vidro forçava-me a um lento recuo no tempo. A sala de jantar na minha casa em Pajuçara reconstituía-se. Era noite. Sentado à mesa, entranhava-se na composição de largo capítulo. 26 dias de esforço para matar uma personagem
amarrar-lhe o pescoço e levá-la a uma árvore, dar-lhe a aparência de suicida. Esse crime extenso enojava-me. E continua. Não me arriscaria a trazer para o currículo, por intermédio de minha mulher, o romance falho. Embora ele valesse pouco, era-me desagradável perdê-lo. Ali, a personagem central estava parada, revolvendo caras bestas, inúteis. Um sujeito a aporrinhar-se porque uma fêmea safada lhe fugia das garras. Outro a encher dormas, uma criatura cansada a lavar garrafas. Onde me haviam aparecido aquelas duas figuras, um homem triste a encher dormas, uma mulher a sacolejar-se em ritmo de dançar? Bem, anos antes, quando eu metia preposições em telegramas, consertava sintaxe na imprensa oficial, via lá embaixo, sob um telheiro, o indivíduo magro a mover-se entre pipas, a encher dormas, a mulher sacudindo-se, lavando garrafas, perto, montes de lixo e cacos de vidro. Essas coisas se repetiam no livro com insistência irritante. Depois eu vou fazer a minha leitura dessa insistência, dessa recorrência de textos. Depois, já na casa de correção, no final, né, quando ele vai, está perto da publicação de Angústia. Enfim, o romance encrencado veio à luz, brochura feia de capa azul. A tiragem de 2 milheiros rendia-me 1,4 conto, e essa ninharia ainda significava para mim grande vantagem. Mais à frente, a leitura me revelou coisas medonhas, pontuação errada, lacunas, trocas horríveis de palavras. A datilógrafa, o linotipista e o revisor tinham feito no livro sérios estragos. Onde eu escrevera opinião pública, havia polícia. Remorsos em vez de rumores. Um desastre. Então, ele sempre crítico ao seu próprio trabalho e também ao trabalho do outro. Depois, uma notícia ainda das primeiras leituras. Ele diz: contudo, alguns leitores faziam vista grossa aos defeitos e me condenaram firmes o pessimismo. Nise da Silveira, que estava aí outro dia no filme, que você deve ter assistido, foi colega dele, Simplizal. Interrompi o Crapô, esforçava-se por mostrar na minha narração capenga belezas que eu nem de longe percebi. Certa manhã, Eneida, outra colega dele, saiu do cubículo e avizinhou-se de mim, pálida, os olhos fundos. Ficou terrivelmente impressionada com o livro. Li o teu romance de cabo a rabo e não dormi um instante. Apanhei uma insônia dos diabos, pavoroso. Claro que o pavoroso aí, a impressão que a história causou, né? Mineiro de Moraes. E mais uma noticiazinha nos jornais da época, que ele já dá notícia. Vi nos jornais 5 ou 6 colunas a respeito do caso triste, em geral favoráveis. Não diziam grande coisa, limitavam-se a jogar louvores fáceis, pareciam temer ferir-me, apontando os erros, como se fosse um estreante, e desviavam-se da matéria. Arriscavam-me a fixar a decadência da família rural, a ruína da burguesia, a imprensa corrupta, a malandragem política, e atreveram-me a estudar a loucura e o crime. Então, essas são algumas notícias de que ele mesmo dá conta no Memórias do Cárcere, né? É muito interessante a gente perseguir algumas recorrências, não só na obra, no livro Angústia, mas na obra toda do Graciliano. Bem, então eu resolvi fazer uma leitura de Angústia, pensando um pouco na porosidade, que eu chamei porosidade das fronteiras, na relação entre o público e o privado, entre o íntimo e o público. E para isso eu fiz um tipo de um escrutínio da narrativa e vou apresentá-lo para vocês. Eu fiquei pensando, né, mais do que ler Angústia
com a ideia de Mizanabim, que foi muito bem explorada pela Lúcia Helena no livro A Ponta do Novelo, né? Eu gostaria de mostrar para vocês o que eu considero um movimento parabólico, que é o próprio movimento da mente humana. A nossa capacidade de estabelecer correspondência o tempo todo, criar parábolas, né? E ir relacionando sempre uma coisa com outra. E pensar no livro como uma encenação desse próprio movimento. E nesse processo, a relação público-privado, sem a dicotomia que, tipo, às vezes, a abordagem psicanalítica pode fazer, ou mesmo a histórico-social, porque se você trabalha na ideia de conteúdo manifesto, conteúdo latente, fica um pouco dicotômico. Então eu tentei ver, depois vocês me digam se eu consegui, né? Então, para isso, gente, eu escolhi a imagem do muro. Porque não está tudo ali não, ali é só para citações. A imagem do muro, a imagem da parede, que é muito recorrente no texto. E fiz dessa imagem um operador de leitura, pensando naquilo que separa e une ao mesmo tempo. Essa porosidade das fronteiras abarca a relação entre Luiz da Silva e o outro. E aí agora eu vou falar um pouco sobre esse outro, né? Representado por todos os personagens que cruzam o texto, entre a casa e a rua, entre o rural e o urbano, entre a lei e o crime, entre o íntimo e o público, entre a língua popular e a literária, que é outra discussão também presente no texto. Então, em relação a esse primeiro elemento, ligado a essa ideia recorrente no texto também, que é do duplo, a Lúcia Helena mostra como Julião Tavares é objeto de aversão e admiração ao mesmo tempo do narrador, e ela então vai dizer que o Julião Tavares é uma face do narrador, do Luiz da Silva. E diz a Lúcia Helena: de costas para o rival, vê no espelho refletida não a sua imagem aparente, mas a do seu avesso, que ele quer ignorar e desprezar, porque, não sendo ele, esta imagem representa tudo aquilo que intimamente deseja alcançar e não consegue. Essa é a leitura da Lúcia Helena, né? Mas se a gente contrapõe essa duplicidade com outra cena de espelhamento, acho que é a do... já passou, que bom, você está ligado, que é a dos vagabundos, a gente pode asseverar que não é apenas a explicitação de conteúdos latentes, presentes no inconsciente de Luiz da Silva. Mesmo porque a ideia não é de superfície e profundidade. Tudo está à tona do texto, girando recorrentemente, seja para positivar, seja para negar. Não sem razão, o segundo parágrafo do livro já alude aos vagabundos. Há criaturas que não suporto. Os vagabundos, por exemplo, parece-me que eles cresceram muito e, aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios, vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa. Então já tem um outro ali que ameaça. Em outras cenas, são outros personagens que vão lhe dar ordem, como no caso do chefe da repartição, quando ele diz: estava tão abandonado neste deserto, só se dirigiam a mim para dar ordens. Então, está se sentindo achacado pelos vagabundos, se sentindo oprimido pelo chefe e os outros funcionários da seção, e assim por diante. Luiz da Silva, seja recusando estar com o outro, seja se submetendo a ele ou perdendo-se no meio deles, espelha mais que desejos íntimos a se oporem a normas e condutas sociais, o próprio jogo experiencial da linguagem, marcado por esse movimento parabólico e recursivo. Uma coisa de meia espiral, que é a verdadeira forma como o livro se organiza.
A imagem do delírio condensa essa organização textual em que tudo é começo e fim. Vou jogando essas esquinhas aí os meninos que leram ainda vão ficar com vontade de ler Angústia. Então tem uma imagem, né? Uma parte longa da narração, eu vou ler uma partezinha para vocês. 16.384, escrito em numeral. Um colchão de paina, milhares de figurinhas insignificantes. Eu era uma figurinha insignificante e mexia-me com cuidado para não molestar as outras. 16.384. Íamos descansar, um colchão de paina. Então, aquilo que ele chama lá, quando ele fala lá em Memórias do Cárcere, de desconexão, vocês vão perceber como essa desconexão é importante no texto, como é que outras conexões vão se formando, né? O professor Luiz Bueno escreveu um livro muito bom sobre o romance de 30, foi a tese dele de doutorado. Ele fez uma análise aguda de angústia nesse contexto do romance de 30. E ele mostra, então, o livro vivendo essas duas ordens políticos-sociais. E afirma, para Luiz da Silva, absolutamente todos são o outro. O mesmo não há, só o outro. Então é um jogo de alteridade o tempo todo. Rogério Silva Pereira, que fez uma tese de doutorado sobre o romance de Graciliano Ramos, discute o lugar de Luiz da Silva como intelectual entre duas ordens e conclui que Luiz da Silva é um intelectual impossibilitado de falar, mudo como papagaio de Vitória, que opera uma revolução privada e leva para seu colchão de nuvem somente os vagabundos, daí excluindo o avô e o pai e sua ordem repressiva. Diz Rogério Silva, referindo-se à imagem do sururu, né, aquele mariscozinho, quem já foi a Alagoas sempre gosta de degustar um pouco do sururu, né, que o Luiz da Silva utiliza para falar de si próprio. A imagem do sururu, o mexilhão de Alagoas, com que Luiz da Silva se compara, mais do que representar um homem fechado em si mesmo, serve para marcar essa reclusão na intimidade e na vida privada, entendida como oposta à vida pública. Essa é a postura do Rogério na sua leitura de Angústia. E eu vou dialogar com ele um pouco. Se em lugar de nos fixarmos no personagem narrador, Luiz da Silva, como figura autônoma, a tomarmos como estratégia textual, como um enunciador construído pelo autor, com faces diversas, sempre no jogo entre o eu e o outro, nós vamos perceber, justamente por isso, que, como observa Luiz Bueno, Graciliano Ramos logra a mais bem acabada fusão entre a vida íntima e a vida social que o romance de 30 foi capaz de urdir. Na verdade, eu ainda faria uma observação em relação ao termo fusão. Não é uma fusão, porque nenhuma das duas instâncias se apaga do início ao fim da trama romanesca. Trata-se, sim, de uma intercorrência. Isso porque o texto se constrói como um processo de cruzamento de histórias e de trajetórias. Tem uma geógrafa americana, Doreen Massey, que define espaço como um cruzamento de trajetórias, como um encontro de histórias. Então, o que eu percebo no livro é justamente o espaço como uma construção relacional, aberta, múltipla, não acabada, e que vai se marcar pela coetaneidade, pela simultaneidade. Nesse sentido, Graciliano Ramos move-se em rumo contrário à tendência aplainadora da modernidade. Essa geógrafa diz que a modernidade tentou impor uma história em detrimento de todas as outras histórias. Então, impôs a história europeia em detrimento da história indígena, da história do negro, etc. É uma leitura que ela faz da modernidade. Então, na verdade,
eu acho que o Graciliano faz justo o contrário, o caminho contrário a essa função aplanadora da modernidade. Porque a história de Luiz da Silva não é apenas sua, de Marina e de Julião Tavares, nem de seu avô, do seu pai, da Quitéria e outros a ele diretamente ligados. Mas é a história da mulher que lava garrafas e do homem que enche as dornas. É a história da prostituta da Rua da Lama ou da grávida em que esbarra na rua. Histórias de proprietários de terra com nome e sobrenome, ao lado daqueles de anônimos, de autoridades como os desembargadores, ao lado de criminosos. Trajetórias de comerciantes e capitalistas, atravessadas por vagabundos e andarilhos. Não se faz necessário nomear aqui todas essas histórias. O que interessa é mostrar algumas estratégias que confirmam esse movimento de interseção, esse cruzamento de parábolas que faz divergir espaços e temporalidades, rompendo com a força centrípeta de um modelo único. Esse tempo quente sempre nascente. Então, vamos retomar a figura do muro, que eu falei no início, ou da parede, para que a gente possa perceber como é que, paradoxalmente, essa imagem de limite, através dessa imagem de limite, vão se processar interseções, levando o íntimo e o público a dialogarem, recursivamente no texto, tanto no espaço como no tempo. A relação, eu pus aí esse conceito de espaço, mas depois eu volto a ele, Rogério, porque a relação, acho que a gente pode passar. Isso. A relação de Dona Rosália e o marido, Dona Rosália era uma vizinha dele, cujo marido era viajante, e então, quando o marido voltava, né, ele ficava do lado da cama dele, do lado da casa dele, ouvindo o barulho do casal na cama. Essa relação de Dona Rosália e o marido viajante ilustra bem um dos aspectos desse íntimo que se faz público. Não só porque a atividade sexual atravessa as paredes do quarto com seus ruídos, mas porque atravessa também as paredes do eu, a se exibirem desejos. Daí eu leio a parte. Estávamos os três na mesma peça. Para quem não leu, ele estava no quarto dele e o casal dele. Estávamos os três na mesma peça. Eu rebolando-me no colchão estreito, picado de pulgas, respirando o cheiro de pano sujo e esperma. Eles agarrados, torcendo-se, espumando, mordendo-se. Aquilo ia prolongar-se por muitas horas. Depois o silêncio, o cansaço, a luz da madrugada, o sono, a parede nos afastaria. Então fica bem evidente essa relação do público, do íntimo, se colocando publicamente. Ou ainda, não havia regulamento, nem janela, nem mostruário. O que havia eram duas camas próximas. Ou ainda, o que se passava na cama de Dona Rosália era quase público. Assim como na infância da escola, Luiz via a casa de fronte e a atravessava com o seu olhar, na idade adulta, ele ouve os ruídos da cena de sexo vivenciando-a. Além daquele que vê, o narrador exercita os sentidos da audição e do olfato para aproximar instâncias de ordens diversas. A cena do banho de Marina ilustra com propriedade esse mesmo movimento. Ele era vizinho também da Marina e escutava o banho dela. O banheiro da casa do seu Ramalho é junto, separado do meu por uma parede estreita. Sentado no cimento, brincando com a formiga ou pensando no livro, distingo as pessoas que se banham lá. Seu Ramalho chega tossindo, escarra e bate a porta com força. Dona Adélia
vem docemente, lava-se docemente e canta baixinho. Minha mãe cantava essa música, não vou usar. Bendito, louvado seja. Marina entra com um estouvamento ruidoso, entrava. Agora está reservada e silenciosa, mas no ano passado surgia como um pé de vento e despia-se às arrancadas, falando alto. Em seguida mijava. Eu continha a respiração e aguçava o ouvido para aquela mijada longa que me tornava a Marina preciosa. Cada uma dessas passagens, a gente pode fazer um trabalho de filigrana, né, nessa montagem e nessa relação corporal, né, física e psíquica ao mesmo tempo. Os ruídos, então, configuram ações. Percebe-se o arrancar dos botões, o ato fisiológico, ou mais tarde o cuspe. Na hora que ela está grávida do Julião, ele então começa a perceber o cuspe, o vômito, as apalpadelas no ventre e nos seios entumecidos pela gravidez. Outra parede, outro muro se concretiza como suporte da frase revolucionária. Agora já é outra, já não é mais a da ordem lá doméstica. Ele encontra no muro a frase proletários unidos. Frase essa que para o narrador seria copiada a carvão no muro de uma igreja de Arrimbaldi. Nesse sentido, é interessante a gente recorrer a Walter Benjamin, quando ele está falando da rua, e ele diz assim: as ruas são moradas do coletivo. Eu acho isso tão importante mesmo para a gente pensar no mundo contemporâneo. O coletivo é um ser eternamente inquieto, eternamente agitado, que entre os muros dos prédios vive, experimenta, reconhece e inventa, tanto quanto os indivíduos ao abrigo de suas quatro paredes. Para esse ser coletivo, as tabuletas das firmas, brilhantes e esmaltadas, constituem decoração mural tão boa ou melhor que eu quadro a óleo no salão do burguês. Os muros com défense d'afficher, proibido colar, cartazes. São sua escrivaninha, as bancas de jornal, suas bibliotecas. Ora, o muro do bairro sujo, cheio de lixo, morada de maloqueiros e crianças barrigudas e amarelas, como ele a denomina, faz cartaz a incitar ações políticas. Mas mais do que isso, registra uma sintaxe e outra. Graciliano é extremamente preocupado com a sintaxe. Em Memórias do Cárcere tem uma passagem que ele critica a sintaxe dos paranaenses, que começam as frases com pronome oblíquo, né? E aqui ele critica a sintaxe dos revolucionários. Vejamos, o Luiz da Silva. Ele diz, o Luiz da Silva: isto era escrito sem vírgula e sem traço, a piche. Que importavam a vírgula e o traço? Inicialmente, ressalta-se a oposição entre o narrador e os revolucionários e sua sintaxe desregulada. Essa contraposição, porém, é rasurada, na medida em que aquele que diz ter se afastado dos vagabundos por sua língua escrita, cuidada e regulada, ele, que é um literato, se afasta daqueles que escrevem mal, mas ele, ao mesmo tempo, se interroga sobre o seu lugar no mundo, diz Luiz da Silva. Aquela maneira de escrever, comendo os sinais, indignou-nos. Não dispensa as vírgulas e os traços. Quereriam fazer uma revolução sem vírgula e sem traços? Numa revolução de tal ordem, não haveria lugar para mim. Mas então, o homem sapeca as pestanas, conhece literatura, colabora nos jornais, e isso não vale nada? Pois sim, é só pegar o carvão, sujar a parede. Pois sim, Moisés que se arranja. Moisés é um personagem revolucionário, né? Ora, esse intelectual que já questionara sua função de escritor de encomenda, de frases certinhas e bem arranjadas no papel, é ironicamente colocado diante do muro que o interpela. Esse trecho tem 4 interrogações.
ao lado de 2 vezes a expressão pois sim, o que evidencia a possibilidade de uma outra sintaxe, de uma outra ordem social. O mesmo mecanismo pode ser verificado em Memórias do Cárcere, como eu já disse, na cena relativa à sintaxe dos paranaenses, que incomodam o escritor prisioneiro. Se o movimento da narrativa, tanto no referido livro como no aqui analisado, prima pelo jogo entre atração e repulsão, isso é outro jogo muito importante na obra do Graciliano. Em Memórias do Cárcere, por exemplo, no porão do navio em Manaus, ele vê um negro coçando os escrotos. E ele não consegue desgrudar o olho. Ele olha, tira, porque fica incomodado e olha de novo. E assim várias outras cenas. Esse jogo de atração e repulsão, de claro e escuro, é uma constante também na obra do Graciliano. Então, o que nós temos, na verdade, é um diálogo entre sintaxes possíveis, entre ordens sociais outras, que não seja aquela ordem ditada pela hegemonia daquele capitalismo no momento, né? A esse respeito, é interessante nos determos um pouco na imagem do parafuso, que também é intermitente na narrativa. Ao contraposto aos vagabundos, ressaltando a impossibilidade do diálogo entre eles e culpando a literatura por isso, o narrador registra a interrupção de algumas trajetórias. De quem? Aí eu estou citando, dos mortos nos hospitais, nas cadeias, debaixo dos bondes, nos rolos sangrentos das favelas. É então que ele faz sobressair a imagem do parafuso. Eu leio. Alguns raros teriam conseguido, como eu, um emprego público. Seriam parafusos insignificantes na máquina do Estado. E estariam visitando outras favelas, desajeitados, ignorando tudo, olhando com assombro as pessoas e as coisas. Teriam as suas pequeninas almas de parafuso fazendo voltas num lugar só. Almas de parafuso fazendo voltas num lugar só. Mais uma vez, o questionamento atinge o eu e o outro, o narrador e o escritor, em sua constante interrogação sobre o seu lugar social. Mais do que isso, no entanto, o que se observa é que as voltas do parafuso na narrativa nunca estão em um lugar só. Antes configuram-se como um movimento espiralado, em que o que volta, mesmo que semelhante, nunca é igual. É o mesmo movimento narrativo estrategicamente utilizado pelo autor quando faz o narrador se pintar como uma das criaturas encaracoladas, que, tendo corrido o mundo, se resignam a viver num fundo de quintal, olhando canteiros murchos, respirando podridões, desejando um pedaço de carne viciada. Então, repara como, no nível do enredo, você vai tendo uma repetição no nível da construção narrativa. Então, é muito mais do que a história. Daí a importância da gente examinar com um pouco mais de cuidado o quintal e o lixo, em sua relação com a rua. Outra contraposição que parece opor privado e público, quando na verdade os aproxima. O quintal da rua do Macena contém metafórica e metonimicamente elementos da vida íntima do narrador, da família, da repartição e da vida socioeconômica. Cito: o meu horizonte ali era o quintal da casa direita, as roseiras, o monte de lixo, o mamoeiro, tudo feio, pobre, sujo. Até as roseiras eram mesquinhas, algumas rosas apenas, miúdas, monturos próximos, águas estagnadas mandavam para cá emanações desagradáveis. Mas havia silêncio, havia sombra. É o quintal da casa dele, de onde ele toma contato com a Madalena, né? E sempre, tanto no quintal dele como no dela, essa descrição extremamente povoada de lixo e de cheiros desagradáveis. Outra vez, a cerca não é suficiente para separar o cá e o lá, o eu e o outro. Os sentidos captam o lixo, seu cheiro, aproximando-nos.
Além da casa de Marina e tudo que ela significa de atração e repulsa, há a mulher que lava garrafas e o homem triste que enche dormes. O jogo do gato e rato, o dinheiro enterrado de Vitória. Tudo isso representa as relações sociais e o próprio sistema capitalista, além de conter as rasuras desse relacionamento e os germes da revolução. Bom lembrar com José Carlos Rodrigues que o lixo ameaça, não apenas pelo risco de doença, mas principalmente por sua natureza disforme, inclassificável e incontrolável. No lixo está a desordem. A gente não suporta o lixo. Se for preparado para reciclar, tudo bem, já está separado. Papelão, plástico, vidro. Mas o lixo, na sua mistura, incomoda muito o ser humano. E aí, esse antropólogo, Zé Carlos Rodrigues, diz que essa desordem contém a ordem, representada em seus restos. Ainda essa semana, trabalhei com os alunos na sala de aula o conto Muribeca, do Marcelino Freire, que é justamente de uma moradora do lixão, que se chama Muribeca, em Pernambuco, falando que ela vive naquele lixão. Né? E aí a gente vai perceber que cada resto, cada resíduo que está no lixo, a gente vai perceber a nossa ordem social ali representada. Né? Então, contém a ordem representada em seus restos, justamente como a sintaxe, sem vírgulas e traços. Agora essa aqui é assim, eu já estou terminando, então vocês vão poder apreciar bem essa citação praticamente final. Na cena do delírio, do que seria o delírio final, esses elementos sobre os quais eu vim falando vão se aproximar mais marcadamente, não por acaso em superposição com a imagem da parede. No delírio, então agora vou ler. Moisés levantava-se, despedia-se. Eu escondia as mãos na coberta, enrolava o pano debaixo do queixo e tremia. Pedia-lhe com os olhos que não me deixasse só entre aquelas paredes horríveis. Agora Moisés havia me abandonado e eu batia os dentes como um caititu. Agora, as paredes cobriam-se de letreiros incendiários, de lágrimas pretas de piche. As letras moviam-se, deixavam espaços para serem preenchidos. Estava ali um tipógrafo, emendando a composição. E o piche corria, derramava-se no tijolo. Ameaças de greves, pedaços da Internacional Comunista. Havia umas enormes que iam de um ao outro lado do quarto. Umas pequeninas que se torciam como cobras, arregalavam os olhinhos de cobras, mostravam a língua e chocalhavam a cauda. As letras tinham cara de gente e arregaçavam os beiços com ferocidade. A mulher que lava garrafas e o homem que enche dornas agitavam-se na parede como borboletas espetadas e formavam letreiros com outras pessoas que lavavam garrafas, enchiam dornas e faziam coisas diferentes. É muito representativo da própria escrita do Graciliano, em Angústia. Essa longa citação resume a reflexão que eu procurei fazer aqui, já que a parede do quarto encena o processo da escrita, seu jogo recursivo, na medida em que letras e personagens já não se distinguem como os elementos do lixo. Tudo se deforma, ressaltando um outro traço da narrativa, o expressionista, que já é citado hoje pelo Antônio Cândido e outros críticos. Né? O piche que escorre, misturando letras e faces, concretiza a alteração do traço antevisto na percepção dos pés do pai morto ou das ancas de Marina por trás da cerca do quintal, projetando, aí eu cito, sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. O mundo empastado e nevoento, que é como ele também fala, contém os enforcamentos vividos e imaginados com suas cobras e cordas, ou seja, todas as histórias retalhadas,
todas as trajetórias em interseção. A imagem da grávida de barriga monstruosa sintetiza bem esse traço expressionista. Cito: agora havia duas imagens distintas, uma barriga que se alargava pela cidade e a mulher que mostrava apenas um pedaço de cara. Mais do que a contraface de Marina ou da própria mãe, é importante ressaltar o jogo narrativo que vai aproximar essas imagens distintas em um movimento de ordem e desordem, nomeação e anonimato, alienação e revolução, íntimo e público. Movimento este que pode ser relacionado ao que Dory Massey, citando Jean-Luc Nancy, mostra justamente como a noção do público advém de uma comunidade sofrendo conscientemente a experiência de seu compartilhamento. Eu acho essa frase muito significativa, né, para a gente perceber a noção de político como essa ideia do compartilhar, do lidar com, que é uma experiência tão difícil como vivemos atualmente, né, Letícia? Nesse sentido, apontar o caráter expressionista da obra como derramamento do íntimo sobre a realidade seria mais uma vez fixar na personagem narradora e não na elaboração textual. Pode-se falar de expressionismo sim, mas há que se quebrar a dicotomia entre interior e exterior, mudando o conceito de realidade. A anamorfose, reforçada pela nebulosidade, pela fragmentação, pela intermitência, mostra o processo cognitivo do homem via linguagem, em sua organização da realidade, sempre construída. Assim não há prioridade do íntimo, já que este não se separa da ordem social em toda a sua complexidade. Então, eu fui ler um pouco sobre expressionismo na época, recorri a Maria Luísa Ramos, né, no seu estudo sobre Mário de Andrade, e ela cita: a luta contra a burguesia foi também um dos temas comuns na pluralidade de frentes abertas do expressionismo, que se afirmou desde o início como um movimento essencialmente político. Interessante que não é uma face do expressionismo muito divulgada, né? Então, isso contraria essa concepção de linguagem com que a gente vem trabalhando aqui, né? Então, terminando, Graciliano Ramos mostra, pois, como o íntimo é parte integrante da ordem social, o caos, parte integrante do cosmos. Por isso mesmo, a cidade, ordem em que se insere o país no momento de enunciação do livro em questão, exibe irreversivelmente a relação eu-outro, sua natureza política, na difícil natureza de viver juntos. Ao percorrer as ruas, fazendo o trajeto entre a casa e a repartição, passando pelos cafés, frequentando a Rua da Lama ou a do Sol, Luiz da Silva é metonimicamente um elo da rede política a incorporar o rural e o urbano, a ordem conservadora e o sonho revolucionário. O muro é então metáfora metonímica do próprio livro, barreira e porosidade em que as letras se movem, deixando espaços para serem preenchidos. Cruzam-se caminhos, as histórias em sua pluralidade de ritmos. A escrita, com suas reticências, sua sintaxe mista, seu jogo de luzes e sombra, impede o aplanamento e faz ecoar vozes diversas do eu, do outro do eu, inserido no jogo social. Esse é o momento aberto para o diálogo da professora Ivete com o público. Então, depois dessa belíssima exposição, muito obrigado, Ivete, temos a oportunidade de conversar com a conferencista. Eu pediria só que as pessoas falassem no microfone, que nós estamos gravando a sessão para incorporar o acervo audiovisual da casa, algo que é muito útil para os pesquisadores do campo da literatura. Letícia Salar. Ivete, eu estou assim, encantadíssima com a sua palestra
E ela só vem provar que, de um modo geral, o aluno acaba sendo sempre maior do que o mestre. Então, eu adoro a sua leitura e eu nunca tinha pensado nessa hipótese de leitura da questão do muro relacionada, porque você conseguiu unir muito bem a temática do romance ou as temáticas com a sua sintaxe, o seu trabalho com a linguagem, etc. Não é? E a imagem do muro foi realmente completa em relação a isso. Então, você está de parabéns, e eu gostaria só de dar um depoimento em relação àquelas primeiras falas do Graciliano em relação ao Angústia. A Raquel de Queiroz me contou, pessoalmente, eu não sei se ela publicou isso, que no dia que o Graciliano, né, acabou a Angústia, eles eram amigos, né? Ele tinha bebido todas para conseguir fazer aquela cena final, e ele achou que estava uma porcaria e saiu jogando nas latas de lixo da cidade as folhas do romance. Aí então a Heloísa, que era a mulher dele, foi na casa da Raquel e falou, de madrugada, falou: Raquel, socorro, o Graça está bêbado distribuindo o Angústia pelas latas de lixo da cidade. E elas duas saíram catando. Então, eu não sei se isso é verdade, mas é um testemunho da Raquel. Tá? Então é isso aí, meus parabéns, muito boa a sua fala. Muito obrigada, Letícia. E essa sua fala aí não é verdade, porque eu tenho aqui vários alunos também, e a gente está sempre, como professora, como aluno, a gente está sempre aprendendo, mas eu aprendi demais com você, e todos os cursos que eu fiz no mestrado, né? Vocês recebam aqui esse meu testemunho, e como naqueles cursos de narrativa pós-64, no curso de Alencar, para o qual eu escrevi minha primeira monografia, né? E você foi uma professora imprescindível na minha formação. Muito obrigada. Eu esqueci de dizer, quando você falou aí da cachaça, ainda em Memórias do Cárcere, a dona Heloísa consegue levar uma garrafa de cachaça lá para a casa de correção, e eles fazem uma festa para celebrar o lançamento do livro, né? E ele bebeu a garrafa toda junto com quem quis, que a maioria não quis, mas que quem quis tomou com ele, e ele comemorou assim, dignamente, porque o negócio dele era café e cachaça, né, Letícia? Obrigada. Boa noite. Meu nome é Augusto, eu não sou da área de literatura, só agora que eu estou começando a aproximar da literatura. Pertenço a um grupo de leitura e nós lemos no início do ano São Bernardo e Angústia. E ninguém no grupo tem capacidade ou formação para fazer leituras desse tipo. E eu fico pensando, eu fico querendo resumir o objetivo do autor numa coisa muito mais simples, né? E toda vez que eu termino de ler um livro, eu pergunto: esse livro conta a história de quê? Né? Se alguém me perguntasse: você leu Angústia? Ele fala de quê? Né? E eu fico sempre achando que o autor tem um objetivo, sabe? Quando ele escreve um livro, ele quer escrever para falar de um jeito que se possa resumir o objetivo principal dele num parágrafo. O que é, enfim, Angústia? É um livro sobre o quê? Essa concepção de que o livro tem um objetivo único do autor, ela é complicada, porque se nós fôssemos conferir intenção de autor, nós poderíamos ler só livro de autor vivo e perguntar para ele. Já dizia Sócrates, né, que depois escrito por Platão, que a escrita é sem pai. Ela não tem pai, não tem quem a defenda. Né? Então, na verdade, o processo de leitura é um processo sempre renovado.
Você não tem como ler um livro sempre da mesma forma, nem você mesmo, né? Se você lê na adolescência, lê depois, por exemplo, quantas vezes eu já li Angústia e fiz essa outra leitura que eu não tinha feito antes, né? E assim por diante, como São Bernardo, por exemplo, que eu escrevi um texto chamado Escrita à Mão, que eu discuti a questão da escrita, né? Então, na verdade, há romances que você nem consegue resumir. Então, se eu chegar aqui e disser que o livro é a história de Luiz da Silva com Madalena, por quem ele se apaixona, porque na verdade ele nem se apaixona, não tem nada a ver com o amor romântico, e que depois, enciumado, ele mata o Julião Tavares. Pronto, isso aí seria o resumo. É muito pouco. E quando você vê o depoimento que o próprio Graciliano faz, ele diz assim: por que eu pus tantas vezes aquela mulher, o homem que enchia dornas e a mulher que lavava a garrafa? Por que isso aparece tantas vezes no texto? Não é por acaso. Não é por acaso, isso vai construir sentidos. Então, a gente, pelo menos do meu ponto de vista, o livro não tem uma mensagem. Nós construímos sentidos a partir dos indícios do livro, da organização do texto. Porque tem vários livros, esses livros por exemplo, ainda hoje eu li na Folha, nem li a matéria toda, uma matéria que dizia de um algoritmo, né? Como é que algoritmo, falei no algoritmo. Um algoritmo de sucesso do livro. Tá? Algoritmo da matemática. Do sucesso de um livro. Então, como é que tem que ser os personagens, como é que tem que ser a narrativa, como é que o tempo, o espaço. Então, é um best-seller, é para fazer um livro para ser lido e muito lido, né? O que não estou dizendo que seja um defeito, mas é um livro que se resume, então, a uma história bem contada, que não é o caso, por exemplo, de um texto como esse de que a gente vem de falar do Graciliano Ramos, né? Porque é mais do que isso. Então, acho que a gente vai tendo diversas leituras diferentes, que vai desde essa que você pode resumir, por exemplo, São Bernardo é a história do dono de uma fazenda que se chamava Paulo Honório e que cresceu nas ruas e tal, comprou a fazenda e depois vai se apossando das terras dos vizinhos e aí se casa com a Madalena. Eu falei Madalena agora mesmo aqui no Angústia, Marina, foi eu troquei. Que se casa com a Madalena para ter um filho. Pronto, aí você acaba de contar a história e não diz muito, né? Então, essa é a minha postura em relação à questão da leitura. Mas não impede a leitura essa leitura só para poder contar a história também é uma leitura muito bacana. Mas eu, como graciliano, bebo cachaça. E eu digo que quem não bebe cachaça e você dá uma cachaça para ele e pergunta assim, o que é isso? Ele fala, álcool. Depois, se a pessoa ficar um pouquinho mais bebendo cachaça, você pergunta, o que é isso? Ele fala, açúcar. Depois, se ele continuar, ele fala, tem madeira. Aí ele começa a encontrar cheiro de flor, de fruta, mas tem que aprofundar mesmo, não é uma coisa para principiantes. Então, a cachaça é como um livro, né? Você faz uma primeira leitura, ou dependendo da idade que você tem, se eu concordo com você, né? Se você der um menino de 10 anos para ler, você vai falar que é a história de um homem que ficava com ciúmes de uma mulher e mata o namorado dela. Mas, se pensa, mais tarde, mas a análise que você faz hoje, qual é a leitura que você faz hoje? O que você acha hoje? Não que seja definitiva, mas qual a análise que você faz hoje das razões primárias dele ter escrito Angústia? Olha, como eu estou dizendo, é difícil simplificar, mas eu vou... Se você pega Angústia dentro da obra do Graciliano, né, nós temos uma obra que se você pensa em Vidas Secas, pensa em São Bernardo, que é, ao mesmo tempo, uma obra com uma função político-social, mas que não se resume a essa função político-social.
tem uma preocupação com o estar no mundo, tem uma preocupação com o lugar do homem no mundo, tem uma preocupação com o lugar de si próprio como escritor e como intelectual, né? Então você vai ter uma complexidade tal na obra do Graciliano que é muito difícil você poder resumir, dizer que a obra dele, porque, como eu dizia, ele está sempre falando um jogo de claro e escuro. Você já leu Infância? Em Infância, que também é um livro de memórias, né? Ele tem 2 episódios que aliás, eu gosto do livro todo, mas quando eu lembro, por exemplo, do episódio da oftalmia, que tem uma infecção no olho, e aí ele começa, quando ele volta a enxergar, ele começa a ver pontos na escuridão. Esse dado, que é um dado biográfico, vira uma metáfora na obra do Graciliano. Então, uma quantidade de vezes que ele vai falar desse mundo enevoado, cheio de pontos brilhantes, em Infância, em Memórias do Castro, em Angústia, na cena lá que o Paulo Honório está lá escrevendo, nas cenas finais. Então, essa complexidade da obra do Graciliano mostra, na série literária brasileira, um espaço muito, muito especial mesmo. Tem um lugar político-social, né? Como eu aprendi muito com a Letícia, toda essa ideia da passagem da ordem rural para a ordem urbana no Brasil, né? De todas essas consequências. E como eu tentei mostrar aqui, um cruzamento de histórias. História dos jagunços, história dos... Ele fala do senso, acho que eu sou pareço com ele nesse sentido, do senso exacerbado de justiça, né? Que ele tem desde menino, que ele mostra lá. Ele fala da história dos pobres, ele fala da história dos vagabundos, ele fala da história dos coronéis que foram perdendo o sobrenome até ele virar Luiz da Silva, né? E todas aquelas impressões desde a infância e essa percepção de mundo, é uma leitura de mundo que ele vai fazendo e dividindo conosco, né? A partilha do sensível, como diz o Rancière, né? Vai dividindo, partilhando essa leitura conosco. E é tão rico que sempre lê de uma forma nova. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta assim, mais para ouvi-la falar, porque é sempre um prazer muito grande ouvi-la falar, Ivete. É sobre a questão do lixo, né? Uma das últimas citações que você coloca, e você falou que essa imagem do lixo, ela diz muito sobre o processo de escrita de Graciliano Ramos, mas eu também vejo assim como, pensando numa convergência também com o tema da sua palestra, essa questão da fronteira, também do público e do privado, porque essa imagem do lixo, ela também nos oferece uma visão de fronteira, ela também nos oferece uma visão desse público e do privado. Então, eu gostaria que, se possível, você explorasse um pouco mais para a gente. Obrigada, Karina. Essa associação que você faz é muito interessante, porque o lixo é justamente o resíduo, né, aquilo que sobrou daquilo que é valorizado pela sociedade, né? Claro que quando eu vejo um lixo igual esse aqui de Angústia, é um lixo de um outro tempo, né? É um lixo mais próximo do lixo orgânico, né? Então você tem ali resto de comida, você tem as folhas que caíram, as frutas podres, né? Então você tem um lixo mais orgânico. Mas de qualquer maneira, não é... Você veja que esse texto dele não é um texto para falar de flores, ainda respondendo ao... Esqueci o seu nome, Augusto. Não é um texto para falar de flores nesse sentido, né? Quer dizer, você tem ali esse espaço dessa mistura, né? Aquele quintal que a Vitória escondia o dinheiro e ele, quando precisou do dinheiro, foi lá catar o dinheiro da Vitória, né? Então, essa coisa bem do fundo do quintal e que vai ganhando uma dimensão pública. Daí a ideia da fronteira que você aponta muito bem, né? E no ponto a que eu me refiro do Muribeca, do Marcelino Freire, né? Ela está dizendo assim,
esse povo quer me tirar daqui, eu não vou sair daqui. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou dar remédio para os meus filhos? Como é que eu vou dar vestido de noiva para minha filha? Onde é que eu vou arrumar uma aliança? E os políticos devem ter achado alguma coisa que vai dinheiro aqui, senão eles não iam querer tirar dinheiro daqui. E termina, ninguém vai me tirar desse paraíso. Né? Então, nesse exercício que o autor faz de criar essa personagem que defende o seu espaço, que é justamente o lixo, tem representação da igreja, tem representação da polícia, tem representação da escola, tem representação... Então, você vai ter nas várias instituições sociais ali representadas, né? Naquela mistura, quando você... Eu comparo que eu acho que o escritor vai lá e mexe com o lixo, para você olhar para o lixo com outros olhos, né? Não sei se era isso que você estava pensando. Porque no lixo está ali tudo misturado, Isso. né? A invisibilidade está ali e o texto vai catando. Vai tirando, deslocando. Nesse jogo de escuro e claro, é como se desse a luz naquelas coisas que vão sendo retiradas. Faz a gente olhar com outros olhos. Né? É o próprio movimento da escrita. O movimento da escrita. Muito bem. Ivete, mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de aceitar o convite da academia. Foi um prazer, uma honra tê-la conosco. Essa belíssima conferência será, enfim, publicada na revista da Academia Mineira de Letras, com a sua autorização. Agradeço também ao público presente. Muito obrigado por terem vindo. Acompanhe a nossa programação no Facebook, no site da Academia, e que possamos compartilhar mais vezes desses momentos tão agradáveis em torno da literatura e da arte. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado.